Graça e paz para todos vocês, da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, nós estamos começando o mês de setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras, à Bíblia. E esta saudação inicial é um pouco da nossa linguagem como cristãos. E este livro precioso nos dá esta forma diferente, já evangelizada, já atualizada na boa nova da salvação para viver a nossa vida. E o que é a Bíblia? Bem, alguém poderia dizer que é um livro, o mais vendido da história e, verdade, o mais lido da história. Mas a Bíblia é uma coleção de muitos livros. Livros estes que foram se formando ao longo do tempo, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. Estes livros fazem parte daquilo que é a estrutura de fé da Igreja. Juntos com a Sagrada Tradição e o magistério oficial da Igreja, a Sagrada Escritura é para nós, então, a forma deste tripé onde se apoia a vida de todo cristão católico. Então, sejam muito bem-vindos. Esse mês de setembro não é somente para aprender, estudar, meditar e rezar com a Bíblia, mas, claro, é aquele impulso anual para que nunca estejamos longe dessa que é a Palavra de Deus. Nos acompanha e acompanhará todos os dias. E é assim que a nossa vida se nutre, se alimenta e encontra, claro, respostas e uma memória viva daquele Deus que é nosso Pai, que em Jesus Cristo e pela ação do Espírito nos faz mais fortes e dá sentido à nossa vida. Este livro é formado de diversos outros livros e, claro, assim como as invenções das grandes formas de expressão da humanidade, como a tipografia, como as máquinas e hoje mesmo a informática, é claro que para redigir tal texto ainda foram necessários alguns tantos anos. Assim que a Santa Bíblia, ela é composta por uma tradição oral. Uma tradição que vai passando de forma hereditária, segundo a fé dos povos que assumem o Deus verdadeiro e único, que é aquele que elegeu o povo de Israel. Para aquele Antigo Testamento que temos na nossa Bíblia Católica, nós contamos com 46 livros. E estes livros nos chegam em hebraico, aramaico e grego, principalmente da tradução dos 70. Já o Novo Testamento, composto de 27 livros, vem para nós na língua grega. Assim que nós estamos fazendo contato com uma história longínqua, onde, na verdade, existe uma linha de continuidade que nos faz crer que aquilo que foi redigido, embora não tenham sido os seus autores mesmos que puseram no papel, é fruto de uma herança, de uma tradição e de uma fé inabalável, onde aqui não vale quem conta um conto aumenta um ponto, pois, na verdade, aquilo que Deus fala ao seu povo e vai fundo no seu coração é colocado de forma a que as novas gerações possam crer no único e verdadeiro Deus. Assim, claro, podemos também fazer contato com as antigas tradições, seu modo de falar, suas crenças e muitas outras coisas. Nos serve como elemento histórico para saber sobre os diversos reinados, as formas de viver do povo, suas características e cultura. Mas, sobretudo, nesta linha onde Deus se auto-revela na vida normal do seu povo, como também nós somos, esta vida tão ordinária e ao mesmo tempo tão forte, esta é que vai ser visitada por Deus. E assim, passo a passo, ano após ano, depois de muitos séculos, esta Bíblia então é formada. Uma diferença que já queremos fazer é que neste estágio de formação nós temos uma parte em que a Igreja mesma, nos primeiros séculos, faz a sua investigação para saber o que é a palavra revelada e de forma a
compor este grande livro que tem a ver com esta estrutura conhecida. Essa estrutura, claro, passou por diversas discussões e esta revelação dada e os livros aceitados passam por um critério muito simples. Se é palavra de Deus e é conteúdo salvífico, esta palavra entra na coleção dos livros. Aqui só para que a gente possa ter uma ideia. Nas Bíblias protestantes dos nossos irmãos, nós temos outros livros que entraram um pouco depois, os deuterocanônicos, assim que são para eles 7 livros menos dos que nós temos. Aí vão Tobias, Judite, a primeira e a segunda de Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Esther e Daniel. Assim é a estrutura. Se é conteúdo de salvação, se é inspirado pelo Espírito Santo, cabe aqui. Bíblia protestante, Bíblia católica, diversas línguas, diversas traduções, uma só luz do Espírito Santo. Mas aí alguém poderia dizer, eu vi na televisão, eu já li um livro, eu vi uma revista especializada em coisas ocultas da Bíblia ou coisas que foram deixadas de fora. Normalmente encontramos sim outros livros. Estes são chamados livros apócrifos. De verdade, podem ser utilizados como pesquisa, atualização de alguns fatos históricos e verificação, inclusive de alguns nomes, como, por exemplo, o nome dos 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, estão contidos nestes livros apócrifos. Os utilizamos porque, na medida do possível, é necessário colocar nomes nesses personagens e, claro, como não é conteúdo salvífico, de fato ficaram fora. Mas daí também aproveitamos alguma coisa. Agora há pouco acabamos de falar que existem outros livros, os apócrifos, mas também é necessário notar que nós cristãos, na Igreja Católica, na Igreja Protestante, guiados pela Bíblia, não podemos deixar de fora esta sabedoria universal de que outras religiões também são guiadas por livros ditos inspirados. Assim que os judeus, que são os nossos irmãos, que vêm antes de nós e a quem é revelada a salvação que vem de Deus, estes sim também são guiados por um livro, a Torá, ou seja, conjunto de livros, relatos desde a criação até os fatos que levam à Terra Prometida e outras tantas formas para que se possa viver junto e fiéis a Deus. Também os muçulmanos, no islamismo, fazem da sua fé algo pertinente àquelas palavras que então Maomé escreveu, porque a ele foi ditada uma palavra. Assim que as grandes religiões do mundo, e vamos dizer as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, contêm na sua base um livro a seguir. Mas nos importa este nosso livro porque de verdade nós estamos sendo presenteados uma palavra inspirada, uma palavra que vem de Deus e que, claro, nossos irmãos que nos antecederam aqui nos deixaram de presente e, claro, sempre guiados pelo Espírito Santo. Bem, seria muito difícil que nós pegássemos esse livro ou comprássemos um novo se não soubéssemos o para que serve. Nossa vida é um pouco assim, né? Para que tenho eu que ler este livro? Ou melhor, para que tenho eu que saber um pouco mais sobre ele? A primeira resposta que eu daria é, primeiro, para não perder-se, porque, de fato, como não é uma ordem cronológica de eventos, a Bíblia não deve ser lida do seu início ao fim como um livro ficcional ou qualquer outro tipo de livro que sabemos que do início ao fim estará aí contada uma história. Como são várias histórias, vários livros, é necessário saber as suas agrupações, as suas épocas e, principalmente, estar acostumados com a linguagem que ele traz. Para que serve a Bíblia? Bem, para também ser atualizada, porque quando é proclamada na missa, é o próprio Deus que nos fala. Outro para quê? Bem, cada pergunta viria de acordo com uma necessidade. É claro que não devemos simplesmente ler e simplesmente pensar que, bem, esta palavra que vejo é para mim, então devo literalmente fazer aquilo que me pede. Na verdade,
é necessário entrar no espírito daqueles que então fizeram uma experiência com Deus e ali neste exemplo de vida, ou melhor, neste exemplo que a palavra de Deus ou dos grandes personagens da história estão aqui gravados, servem para que também nós façamos da nossa vida algo mais coerente, algo mais fiel e talvez algo mais ousado nos atuais tempos em que vivemos. Talvez você tenha uma pergunta: para que a Bíblia servirá se estou triste? Para que me serve a Bíblia se tenho tudo? Para que me serve a Bíblia se estou cheio de bens e já faço até caridade? Atenção, meus irmãos e irmãs, esta palavra de Deus não só deve ser venerada, não só deve ser beijada com os olhos e o coração, mas também com a razão. É verdade que quando nós fazemos a nossa caminhada durante a vida, muitas são as disciplinas que nos ajudam a formar não somente nossa personalidade e caráter, mas nos dão instrumentos para seguir com a vida, fazer parte da sociedade, desenvolver um trabalho, assim que a Bíblia também, com o seu aporte daquilo que é revelação do céu, imagina, o próprio Deus é o nosso mestre, os grandes personagens da história são o nosso exemplo, os apóstolos, as primeiras comunidades são a nossa visão da esperança do que está por vir. Assim como todos esperaram a vinda do Messias, e aqui relata a sua chegada, assim como todos esperavam que o Messias fosse restaurar a política, o reino de Israel, e o viram ressuscitar e subir para os céus, aqui então temos contato com aquilo que, dado pela fé dos nossos pais, agora se revela também para nós, se concretiza, se atualiza através da liturgia da palavra e, claro, é um documento histórico, não somente porque está vinculado à promessa que o Espírito Santo faz de não cometer erros, mas igualmente ele está em nossas mãos para ajudar-nos nesse dia a dia e nessa caminhada. Bem, o mês de setembro apenas começa. Estas pequenas chaves podem nos ajudar a seguir melhor este mês. Um exercício podemos tentar fazer: quais são as grandes agrupações da Bíblia? Eu falei da Torá, mas aí poderíamos dizer, por exemplo, que a Torá dos judeus vai se transformando em outras coisas aqui na nossa Bíblia católica. Vou dar uma dica: começa com o Pentateuco, grupo de 5 primeiros livros. Talvez como exercício, daqui a 7 dias vamos nos encontrar, dou as respostas para estas agrupações. Mas faça contato, né? Faça contato com este livro que você tem em casa. Faça contato com este livro que talvez tenha sido dado de presente pela pessoa que mais se preocupava com você. Incluso uma pessoa que tinha muita fé e que de verdade gostaria que você fizesse o mesmo contato e adquirisse a mesma sabedoria, não a dos homens, mas a do céu, para que sua vida esteja melhor, entregada nas mãos de Deus e rumo ao caminho certo, ao caminho da salvação. Assim, nos despedimos. Este momento de introdução a esse mês está repleto de alegria e eu gostaria de convidá-los para que fizéssemos isso juntos, assim que com o Salmo 123. Vamos aí pegar nossa Bíblia, né? Dar um pause no vídeo e, se você quiser aí correndo ver na sua Bíblia o Salmo, nós vamos juntos rezar. Então, agora é momento da nossa oração com a palavra de Deus. Então vamos rezar? Eu convidei a rezar o Salmo 123, mas é algum salmo à frente. Vamos ao Salmo 125. A gente também se confunde. Deus protege os seus. É uma canção de subida. Peregrinos que vão até o Templo de Jerusalém. Aí existem alguns tantos, também você vai ver. Rezemos. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas é estável para sempre.
Jerusalém está rodeada de montes, e assim o Senhor também rodeia o seu povo, agora e para sempre. Jamais vai cair nas mãos da iniquidade, e nem sobre a sorte dos justos, para que os justos não aumentem a maldade de suas mãos. Muito bem, Senhor, pratica o bem com os bons e com os retos de coração. Mas aos que vão por caminhos tortuosos, Senhor, faz com que se afastem os agentes do mal. Paz a Israel. Nós somos o Israel de Deus, povo elegido, povo eleito. Assim que neste mês de setembro, o que desejo para você e para mim é estarmos nesta Jerusalém chamada Igreja, nesta Jerusalém que é a proteção do Espírito Santo, para que nada nos abale. Sabemos que ainda estamos em tempo de crise mundial e a palavra de Deus permanece, pois também o Senhor aqui está. Que estes montes que não permitem que nem os ventos, nem as ameaças, nem a tristeza nos abalem, assim também eu peço ao Senhor que possa estar em nossa casa, mas sobretudo em nosso coração e na nossa mente, com estas palavras que nos vão sustentar nesse mês e por toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. É bênção que a terra